Hoje o CREA Debate abre suas portas para debater um dos mais importantes modais de transporte do mundo, o ferroviário. Nossa mesa é composta dos mais gabaritados técnicos da área, então tenho convicção que o resultado desse vídeo subsidiará certamente todo o conjunto da sociedade para debater sobre o tema. Vimos que o país abandonou um modal em detrimento de outro, principalmente para atender os interesses geopolíticos. O que fazer para que o Brasil entre nos trilhos novamente? Eu queria aproveitar essa pergunta, porque ela vai diretamente ao ponto de partida dos problemas que nós observamos. A questão toda, e esse problema é um problema não só no nível do Brasil, como recentemente, através da Alamis, nós verificamos que esse problema também existe na América Latina. Tanto que eu tive a oportunidade de participar de 2 trabalhos, um guia de gestão de projetos da Alamis e um outro semelhante que foi desenvolvido pela NP Trilhos. E, na verdade, o que se precisa é de um projeto de mobilidade. Antes de dizer se é trilho, se é sobre pneus, qual é o modal que vai atender, nós precisamos caracterizar muito bem qual é o problema que vai ser solucionado, qual é o melhor modal para atender dentro dos critérios técnicos e a previsão de crescimento daquela localidade, porque uma solução de momento, depois com o crescimento, é muito difícil de tirar. Vamos ver um exemplo aqui no Rio de Janeiro. O Transcarioca está no eixo da onde seria, no planejamento original, a linha 6 do metrô do Rio. Como é que hoje, que ele já está quase saturado, vamos dizer assim, você substitui o modal fazendo uma construção de metrô naquele eixo? Então, olha o problema que foi criado. Então, essa implantação, ela precisa desse estudo de longo prazo. E o projeto começa por aí. Depois, a gente tem uma outra etapa que fala sobre a manutenção e operação de um sistema sobre trilhos. A ferrovia, a gente viu aqui, já tem mais de 100 anos. Os metrôs no mundo estão fazendo 100 anos. O metrô do Rio, ano que vem, faz 40 anos. Então, todo o processo de financiamento, ele não deve olhar simplesmente o investimento, mas também ao longo da operação, manutenção, renovação de ativos e expansões. Nós estamos nesse debate aqui para tratar da imobilidade urbana que está acontecendo aqui, não só no Rio de Janeiro, como também no Brasil, para tentar transformar em mobilidade urbana com as nossas opiniões, com as nossas experiências. Eu sempre gosto de fornecer os números, pelo fato de ser engenheiro, para a reflexão de todos vocês. O sistema ferroviário brasileiro, ele alcançou em 1958 a sua extensão máxima de 37.967 quilômetros. Hoje, 2018, o sistema está em torno de 29.700 quilômetros, sendo 28.700 quilômetros sob regime de concessão, carga, e 1.070 quilômetros de sistemas metroferroviários. Eu estou arredondando números, sendo que 60% dos sistemas metroferroviários brasileiros estão no eixo Rio-São Paulo, em torno de 350 quilômetros, em cada estado. Só que tem uma diferença. O sistema metroferroviário de São Paulo ainda está sob regime estatal, exceto a Via 4, e o sistema do Rio de Janeiro está praticamente todo sob o seu regime de concessão. Para vocês terem ideia, hoje o sistema metroferroviário de São Paulo, comparando com o sistema metroferroviário do Rio de Janeiro, lógico, guardada as proporções das duas cidades, das duas regiões metropolitanas, hoje o sistema de São Paulo está transportando entre 6 milhões e 7 milhões de passageiros dia útil. E o sistema do Rio de Janeiro parece que não chega hoje a 1.500.000 passageiros dia útil. Isso é para reflexão. A matriz de transporte de carga aqui no Brasil está gerando em torno da ferrovia 50%, ferrovia 25%, e hidrovia e outros modos de transporte em torno de 15%. Agora, a matriz de transporte metroferroviário, rodoviário aqui
do estado do Rio de Janeiro é totalmente irracional. Nós estamos com circulação de ônibus em torno de 90%, trem e metrô 4% e outros sistemas 2%. Tá? A gente estuda, a gente faz as pesquisas e a ANP Trilhos fez estudos determinando da necessidade da construção a médio prazo de cerca de 350 quilômetros de sistemas metroferroviários. Para que a gente comece a pensar em colocar, como o companheiro ali, o colega Canetti falou sobre a mobilidade, né? A gente pensar em mobilidade, nós temos que pensar em fazer debates mais francos e diretos para que a gente possa entender, em primeiro lugar, o que é essa mobilidade. Porque para a gente colocar a mobilidade e colocar as coisas nos trilhos, nós precisamos entender os processos históricos, sociais e políticos que constroem essas narrativas. Os motivos são geopolíticos, né? Ainda continuam sendo. E o que aconteceu ao longo do tempo, ao longo da história? Esses motivos geopolíticos formalizaram uma forma de agir, pouco se fala sobre isso, até o advento do objeto rei, que é o automóvel, né? E aí entendendo o automóvel como veículo sobre rodas, né? Sobre pneus, né? Porque o trem também é sobre rodas, né? Mas sobre pneus, você tinha uma morfologia urbana, uma forma urbana, que ela era moldada pelo trilho, onde você tinha essas estruturas de conexão troncais, e depois havia as capilaridades com o processo de expansão urbana, de consolidação de bairros. E com o advento do automóvel, a cidade se transforma. A gente pode fazer um passeio aqui pelo centro do Rio, que a gente vai ver a diferença das ruas históricas, né, da época colonial, com a rua do período mais comercial, metropolitano, urbano. E aí o automóvel entra, ele faz as suas intervenções e você começa a privilegiar determinadas cadeias produtivas que elas vão construindo narrativas que vão implantando uma modalidade como se fosse a solução. Aqui no início se falou sobre o BRT, né, sobre o BRT Transcarioca, que está em cima que seria a linha 6 do metrô, mas é um desperdício de investimento de fato. Mas, por exemplo, se a gente for analisar o PDM, que deve conhecer bem, né, o Plano de Desenvolvimento do Metrô, ele prevê a conexão do Jardim Oceânico ao Alvorada, aonde hoje funciona aquele ramal lá do BRT. Então, vai ser uma perda de dinheiro, uma perda de esforço social, mas que, na verdade, você, num determinado momento, privilegiou uma narrativa, que é a narrativa do modal rodoviário, que ele atende a interesses políticos e econômicos, porque ele, em pouco tempo, se implanta, mas não resolve o problema da mobilidade. O momento aqui do debate é mudar o contexto. O que já passou, passou. O que a gente tem que fazer para que haja o interesse no modal ferroviário de passageiro? Não vou falar de carga, eu vim de carga também, então eu queria só focar aqui no Rio de Janeiro, na parte da mobilidade. O que existe é uma falta de planejamento total. Não existe nas regiões metropolitanas, como no passado existia, um planejamento de médio e longo prazo que transcendia governo, e sim uma política de Estado para essa criação. Então, eu acho que aqui, para o Estado do Rio de Janeiro, eu acho que para o CREA, ele deve ser mais influenciador nas partes e políticas da região metropolitana. Eu acho que o CREA deveria ter, dentro do seu conjunto, um departamento específico para pensar e estudar a mobilidade e apresentar propostas para os governos com o subsídio das áreas das empresas que hoje estão. É a Supervia, é o metrô, é o VLT, todos os projetos. A gente não tem isso, tem fóruns específicos, mas eles são fóruns que não levam ao final. A gente discute, e aí? Não resolve, porque passa por uma visão política. E o BRT foi feito por quê? Tinha que se fazer para as Olimpíadas, não teve espaço por conta de edital, por conta de alguns outros fatores, e levou em consideração o poder do modal rodoviário, através do que a gente sabe, dos escândalos que tem aí, da FETransport, da denúncia, o que aconteceu. Hoje o modal é saturado, é visto negativamente, ele tem o seu espaço para um corredor que comporte aquilo. Cada modal tem o seu espaço.
A gente tem que gerar integrações e que a integração seja, a parte troncal, seja através do modal ferroviário, que é o transporte de massa. E aí os outros alimentadores. Tem espaço para todo mundo, gente. Todo mundo tem espaço. Agora precisa de termos uma política bem estruturada. Primeiro, deixar claro que todos os modos de transporte são importantes, a gente não tem dúvida, só que eles às vezes são colocados no lugar errado. O transporte de longa distância está sendo feito por ônibus. E as pessoas, às vezes, utilizam muito o carro, porque para ficar engarrafado no ônibus, prefere ficar engarrafado no carro. A outra questão é que as decisões do modo de transporte precisam ser técnicas e não financeiras. Não tenho dinheiro para fazer o metrô, aumentar a linha de trem, mas eu tenho para fazer um corredor de ônibus, então vamos fazer o corredor de ônibus. E aí tem uma questão que não se leva muito em conta, que hoje no Brasil são mais de 100 mortes por dia nas estradas. Quando há um acidente de trem ou de metrô, em que não morre ninguém, mas se houve um acidente, aquilo é manchete o mês inteiro. A outra o que acontece também é a propaganda enganosa que, às vezes, a prefeitura faz, quando mostra o BRT, mostra sempre as imagens na hora do vale, que na hora de grande movimento aí, você só consegue entrar, como Curitiba, que foi o início de tudo, você só consegue entrar no terceiro ônibus. Isso é outra questão que a gente precisa. Em outros países, o que a gente vê é que cada governo faz um trecho no seu mandato. Aqui, o máximo que se consegue é fazer uma estação. E a gente precisa, infelizmente, nós tivemos a oportunidade com as Olimpíadas, Copa do Mundo, e não se fez aquilo que talvez seja o trecho de maior importância e de demanda que eu acho que o Rio de Janeiro tem, que é a linha 3 de São Gonçalo. Que é inacreditável que a demanda que tem aquele trecho, talvez seja o projeto mais antigo de metrô quase do Rio de Janeiro, e que nunca é feito, talvez por atender uma população mais carente. Talvez seja isso que não tenha a força de se discutir. Eu acrescento mais uma coisa, é que falta interesse, né, além do planejamento das pessoas que governam esse país, em projetar alguma coisa para o futuro. Como o Constância falou, cada governante faz uma coisa. O outro que chega destrói aquilo para fazer praticamente de novo, porque o que estava lá não prestava. Né? E isso a gente tem desde de Cabral. Né? Não o que está preso, o outro. Né? Mas, quando eu falo isso, é porque as pessoas chegam lá no museu, né? Eu, como historiador, falo para elas, né, o que falta no país é ter governantes nas 3 esferas que se preocupem com o bem-estar da população. Eles só se preocupam daquele período que estão ali, ou 4 ou 8 anos. O resto, dane-se. Né? Eu uso metrô e trem. Né? Ontem, eu levei meia hora na Supervia para pegar um trem, porque não sei o que aconteceu, que não vinha trem. E o metrô levou uns 15 minutos. Eu moro em Copacabana, pego ali no Cantagalo. Normalmente eu levo 1 hora até Engenho de Dentro. Ontem eu levei quase 2 horas para chegar lá. Só não perdi o meu dia porque eu estou o diretor do museu, como eu falei. Né? E os outros trabalhadores lá, chegou todo mundo tarde. Por quê? O trem, quando acontece alguma coisa, é um carro na cidade. Né? Se fosse depender somente de ônibus, eles só iriam chegar no trabalho hoje, porque não tem planejamento. Se acontecer um acidentezinho, como eu falo, para o pessoal que mora em Niterói, eu digo sempre, se acontecer de uma bicicleta furar um pneu na Francisco Bicalho, quem mora em Niterói vai levar pelo menos 1h30, 2 para chegar no Rio de Janeiro. Na época da rede ferroviária, o trem era visto como subtransporte, né? Hoje em dia, se você vai comprar um apartamento, se esse apartamento for perto de uma estação ferroviária ou metroviária, é um plus. Antigamente não. Antigamente, quando se anunciava um imóvel, dizia é longe, por exemplo, um imóvel na região metropolitana, né? Por exemplo.
Ó, é longe, o apartamento é longe dos trens, porque ser perto dos trens não era uma boa coisa. O trem não era bem visto, era subtransporte. Então, assim, o transporte veio melhorando, se nós formos analisar por esse lado, bastante. Passando aí pelos sucessivos governos que, infelizmente, não, como já foi dito aqui, não dão prioridade às ferrovias, mas quando chegou na Supervia, eu tive a felicidade de fazer parte do Amigos da Supervia, que foi criado pela Gláucia, que era chefe do SAC. O que ela fez? Ela teve um saque de chamar essas pessoas que fazem essas reclamações, porque quem reclama é porque ainda usa. Quem não reclama é porque deixou de usar. Então, ela chamava esses usuários que, notadamente, reclamavam muito, davam sugestões, e formou esse grupo, trouxe para dentro da Supervia, para que nós trouxéssemos as demandas dos usuários para a Supervia, e, via de regra, a Supervia aceitava. Aí, uma das sugestões, inclusive, que eu dei, foi a de usar o espaço, né, da linha ferroviária para fazer comércio, como é hoje, como aconteceu agora com Madureira, por exemplo. Então, acho que tem que se aproveitar mais, tá? Além das melhorias que estão ocorrendo, tirar essa pecha de que o que é perto da ferrovia não presta. Em relação com a pergunta foi muito pertinente para a abertura do bloco, como geopolítico, né, em relação às ideias dos modais apresentados, seja rodoviário, ferroviário e metroviário. No entanto, em termos de geopolítico, eu acho que o planejamento ele está existente, sim, e a buscar, na parte que eu aproveitar da colocação, como o Hélio falou, da ferrovia, o Estado do Rio ele tem a concessão. E o Estado vem, como eu sou diretor do Estado, e mantenho lá já há 30 anos, a ação que nós fizemos de implementar e melhorar com o Banco Mundial e as suas contas, a implementação de novos trens para a Supervia. O Estado tem complementado esses trens na concessionária para melhor entendimento da população e atendimento à população. Só nesse ano, apesar de toda a crise que o Estado apresentou, a Central Logística ela conseguiu manter o bom entendimento das contas pagantes e comprando ainda até o final de dezembro, vamos colocar mais 6 trens nos modais da Supervia. Quando fala na parte da integração do BRT, eu entendo que deveríamos ter um planejamento mais curto para o BRT. E a integração deveria ser direta, sim, o espaço do BRT para integrar com a ferrovia. Vou citar um trecho, que é lá de Deodoro, ao lado foi concedido para o projeto BRT, a estação para ser desenvolvida, um terminal para se integrar à estação de Deodoro. Ou seja, não tem um transbordo do BRT a Brasil. Ela pararia ali e dali vinha para a ferrovia. E isso não aconteceu. O projeto se mantém voltado para lá. Nada impede da gente, com esse debate, com todo o conhecimento, encaminharmos ao novo desenvolvimento do governo e essa maneira que nós temos no governo atual de trazermos a parte do modal sob trilho dentro da parte do modal que era o de ônibus. Eles não têm como consequência hoje de manter a quantidade em referente à demanda da população. A privatização do setor, do ponto de vista do consumidor, foi bom ou é um mito? Eu acho que o fundamental para a gente discutir mobilidade, em primeiro lugar, é perguntar mobilidade para quem, né? Porque, como o Oberlan ressaltou ali, você vai de trilho do aeroporto até a Baixada Fluminense, porque você sai do VLT, pega na Carioca o metrô, pega a linha 2 e salta na Central, enfim, faz as conexões. O fundamental que a gente tem que pensar para poder fazer a reflexão sobre se a privatização é boa ou não, é a gente reposicionar o pensamento, fazer uma reflexão sobre qual é o objetivo do transporte na sociedade. Então, é a gente pensar sobre valor de uso e valor de troca. Se a gente pensa mobilidade ou transportes como mercadoria, e aí os operadores, sejam concessionários, seja o Estado, vão buscar a sua remuneração. Não estou aqui advogando contra a remuneração do concessionário. Eu não estou aqui discutindo sobre a privatização. Agora, uma sociedade que
subsidia inúmeros setores sem nenhum questionamento, né? Nós temos aí uma sociedade que paga 46% do orçamento da União para fazer pagamento de dividendos, pagar o rentismo, pagar o serviço da dívida, também seria uma outra discussão. Não quero aqui discutir financiamento público, mas é uma sociedade que, acriticamente, sem nenhum tipo de constrangimento, paga lá os seus 400 bilhões de reais, ou pode ser até, acho que é mais, para poder remunerar banqueiro, né, para remunerar um setor que é extremamente forte. Você citou, Ronaldo, a questão dos vermelhinhos lá de Maricá, né? E qual é o transporte mais subsidiado hoje? É o dos ônibus. Porque os ônibus não pagam nada, eles só fazem manutenção do veículo. Eles destroem as ruas, você tem que. O governo é que tem que asfaltar, o governo é que tem que fazer os pontos de ônibus, que tem que botar segurança. Então, é o mais subsidiado. Quando eu estava lá na CBTU, inclusive, e a passagem lá está uma discussão danada, né? Eu soube que acho que é o metrô de Belo Horizonte foi aumentar o preço, o Ministério Público parece que mandou, a Justiça mandou baixar o preço. Tem que ver o que a população pode pagar. Na época, o transporte ferroviário em Natal, João Pessoa, era 50 centavos. Aí ligou o grupo do Joaquim Levy, porque queria aumentar a passagem. Falei, mas qual é o preço justo da passagem? O preço justo é que a população lá possa pagar. Porque se ele não... Era 50 centavos. Eu acredito que até ainda seja. E tem gente que se não anda do trem porque não tem dinheiro, 60 centavos. Então, eu defendo o subsídio. Porque sem mobilidade, sem transporte, a pessoa não pode estudar, não pode ir a médico e nem se divertir. Não tem nada. É o caso da Supervia, que eu converso com o Itamar, em alguns trechos aí que a Supervia para a circulação de trens, num horário que ainda tem gente que dorme debaixo de marquise porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Por outro lado, é uma empresa privada que depende de lucro. E por que o governo não pode subsidiar esse trem para sair até meia-noite, 1h? Não sei, eu estou dando aqui, levantando uma bola para a gente discutir, porque é inaceitável isso. Esse aspecto do subsídio que foi levantado aqui, né, ele é muito importante, porque o subsídio existe. Na verdade, ele acaba ficando mascarado, porque quando você tem a questão da tarifa que você cobra da população, que é a tarifa pública, por exemplo, o nosso modelo, né, de concessão, e foi a primeira concessão, né, que aconteceu, então, nós não temos subsídios. Então, é a tarifa que o usuário paga que mantém a empresa funcionando com todas as obrigações que temos que fazer. Mas já existem evoluções nisso, e aí isso fica explícito, e aí a questão da transparência. Existem contratos onde você tem a tarifa pública e a tarifa de remuneração, e aí eu não vou falar do concessionário, seria do operador, seja ele público ou privado. Ele vai receber por passageiro transportado, que é um valor que vai cobrir todas as necessidades da operação daquela empresa. E a tarifa pública é uma questão de gestão, e aí sim entra essa questão social, a questão de quanto a população pode pagar. E essa diferença do que a tarifa pública cobre e a tarifa de remuneração tem que cobrir, isso fica claro para o governante quanto é o subsídio. E é bom que isso fique claro, porque a gente vê o seguinte: projetos de gratuidade surgem diariamente. E parece que essa gratuidade não custa nada, porque a gratuidade é dada, nós somos obrigados a atender e depois vamos reivindicar isso num reequilíbrio. Pô, eu sou ferroviário de origem. Não tem outra coisa que não traga ganho para o usuário quanto a privatização. Ela trouxe para a Supervia, a gente tinha um sistema, porque não tinha um pensamento de perenidade, o governo queria estadualizar,
queria privatizar. Eu saí da iniciativa de passageiro, fui para a privada. A gente fez um ganho muito grande. Aqui, há 4 anos atrás, desde 2011, o investimento na Supervia foi maciço. Houve tanto do governo estadual quanto da iniciativa privada, onde teve uma melhoria muito substancial. Então, a privatização é um bom negócio se ela é bem gerida pela concessão. Agora, tem que ter o subsídio. Hoje, tanto o metrô, quando a gente mais trabalha, é o que a gente mais paga, por conta das bandeiras, o pico da parte de energia. Então, tem que ter um subsídio que hoje não existe. Na parte de energia, a parte de gasolina ou diesel, tem que subsidiar o transporte de massa. Então, tem que ter uma tarifa dessa, para que haja aquilo que o Eli falou, uma tarifa técnica. Com relação a tarifas, a exposição do doutor Eli e do Oberlan, elas foram muito claras, inclusive algumas coisas que eu também não tinha um conhecimento pleno, para mim está claro e eu não teria nada a comentar. Com relação à integração tarifária, que o Ronaldo fez a observação dele, fora do Brasil, né? Você compra o bilhete para 1 mês, 15 dias, eu já tive essa experiência e funciona muito bem. E com relação à concessão, eu acho que a situação hoje do país, nós não temos outra alternativa. Só que o poder concedente não faz a fiscalização das cláusulas dos contratos de concessão adequadamente. O poder concedente deixa muito a desejar com relação a cumprimento de cláusula, ao rigor do cumprimento dessas cláusulas. Quando a gente fala em privatização, antes tem que se falar das agências reguladoras. Inclusive, eu queria até propor ao CREA Debate que depois fizesse algo nesse sentido para falar das agências reguladoras, em especial no Rio de Janeiro, aqui da AGETRANS, que, não sei se os senhores sabem, será unificada com o DR, né? Então, quando se fala em privatização, primeiro tem que regular, fazer com que essas agências funcionem. Eu tive na época que a barca deixou de funcionar, aquela barca da madrugada deixou de funcionar e ela simplesmente deixou de funcionar. Ordem pedido pela concessionária, concedido pela AGETRANS. Pela SECTRAN, né, que era comandada pelo secretário de Transporte, que eu também não vou citá-lo. Um deputado que era militante, era deputado estadual, hoje é federal, que era militante também de transporte, 2 deputados, um hoje, infelizmente, não foi eleito, eram 2 deputados estaduais, um hoje é federal. E eu estava presente quando ele perguntou, esse que é deputado federal hoje, ao secretário de Transporte do Rio, por que acabou a barca da madrugada. Ele foi sucinto, porque não dá lucro. Então, antes de se discutir privatização, tem que fazer com que a agência funcione, de verdade. A gente aqui esqueceu de tocar no assunto da integração do transporte aquaviário. Eu lembro, eu usei muito a barca, né, para ir para Niterói, né, e voltei várias vezes de madrugada de barca. Hoje em dia, ela funciona somente até a meia-noite. O trem, até às 11h. E o metrô também. Se você estiver no centro da cidade, 11 horas, ali na Cinelândia, você não consegue pegar metrô, porque as portas estão fechadas. E isso eu acho um absurdo. Tá? O ônibus roda de madrugada, de hora em hora, quando tem. Tá? O povo que mora longe e trabalha no centro da cidade e sai mais tarde, ele tem que rezar e pedir a Deus para ter um meio de chegar em casa. E uma coisa que eu falo sempre lá para os visitantes no museu, né? O trem, aonde ele chega, ele leva desenvolvimento. Eu dou o exemplo ali das oficinas do Engenho de Dentro, que é final do século XIX, 1869, era um ponto de parada para levar os operários para a oficina, e começou a ter gente montando uma barraquinha para vender uma coisa, vender outra. O bairro do Engenho de Dentro se desenvolveu no entorno da estação. Um exemplo que eu dou clássico são as ferrovias nos filmes de Bang Bang. Aonde ela chega, forma uma vila, uma cidade e até um estado. E aqui a gente tem uma prevenção contra trem. Na minha opinião, isso é falta de educação, não só do povo, mas de quem gere o país.
que prefere investir em automóvel do que num meio de transporte que sirva de A a Z. Bom, assim nós concluímos mais um CREA Debate. Tenho certeza e a convicção de que certamente servirá como subsídios para suas pesquisas, para seus estudos, inclusive para os seus debates e discussões nos seus fóruns de debates na sociedade. E eu quero agradecer, o presidente já agradeceu, mas de qualquer maneira fica aqui aberto mais uma vez o CREA Debate para assim que vocês quiserem retornar com outros temas, e o CREA vai cumprir o seu papel, assim sendo nesse fórum, seja num outro formato. Tá? Muito obrigado, até o próximo CREA Debate.